Bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Como é que você passou essa noite, né? Um tempo chuvoso, graças a Deus, para honra e glória do Senhor, né? Deus enviou uma chuva, nós precisamos muito dela, né? E para a glória de Deus, nós estamos aqui retornando com o nosso café, né? Essa quinta-feira abençoada, né? Que Jesus ele guarde sua casa, sua família, seus filhos, seu trabalho. Que Deus ele venha sobre você, né? Cumprir sobre a sua vida todas as suas promessas, né? Eu convido você para o nosso café, que você venha receber, né, a palavra de Deus, que ela venha entrar no seu coração, ministrar o seu coração, e que o Espírito Santo de Deus, né, ele venha em nome de Jesus Cristo ministrar essa palavra para que ela venha trazer força, venha trazer ânimo, venha trazer gozo, alegria e regozijo no seu coração, né? Nós estamos caminhando dentro da palavra, né, de segunda a sexta, sempre que possível. Nós estamos aqui com o nosso cafezinho, né? E eu convido você a encaminhar essa live para alguém, envie para alguém que precisa, né, da palavra de Deus, porque nós vamos assim pregar o evangelho. Nós estamos aqui firmes na pregação da palavra. Nós estamos aqui firmes na pregação do evangelho, a qual o Senhor Jesus nos chamou para pregar o evangelho, né? Que Jesus diz na sua palavra, e de pregar o evangelho que a toda criatura. Nós estamos vivendo um tempo, né, em que se aproxima o reino de Deus, a chegada a hora, não tem mais tempo, não tem tempo de você ficar aí, ó. Ah, será? Não, é tempo de você pregar a palavra, é tempo de você acordar para o reino de Deus, é tempo de você entender os propósitos de Deus para sua vida, porque não há mais tempo. Ah, Rose, há muito tempo eu ouço falar isso, mas se você ficar pensando dessa forma, você corre o sério risco de ficar para trás, porque nós estamos, o reino de Deus está em movimento, nós estamos às portas, né, de ver, né, o Senhor Jesus voltar e recolher, levar a tua igreja, a noiva amada do Senhor. E nós sabemos que para isso nós precisamos estar o quê? Preparados, né? Ninguém vai subir de qualquer forma, ninguém vai de qualquer maneira. Nós precisamos estar preparados para estar com o nosso Rei da Glória, né? Deus ele nos convida a estar preparados, e é todo dia a pregação do Evangelho, ela nos coloca em ponto, né, de preparação para que nós venhamos receber, né, ali a nossa coroa e o nosso galardão, né? Se você pode, compartilha a live com alguém, né? Nós vamos estudar a palavra hoje. Gente, eu tô com meu coração assim queimando por essa palavra. O Senhor me revelou essa palavra na oração e foi maravilhoso, porque eu falei, Deus, que coisa tremenda. O Senhor, ele se agrada e ele se alegra, né? Com aquilo que você faz para ele, ainda que seja pequeno, mas seja aquilo que ele está te ordenando fazer. O Senhor se agrada disso, ele se alegra com isso. E a palavra de Deus, ela nos diz, ela nos orienta, né? Para ficarmos o quê? Em Jerusalém até ser revestidos. Depois que você é revestido de poder, revestido pela palavra, o Senhor Jesus, ele fala, agora você vai. Agora você vai frutificar. Agora eu vou prosperar você na palavra. Agora você vai abrir o entendimento para que entre no teu coração a minha palavra. E é desse jeito, porque se não for dessa forma, nós não vencemos. Nós não vencemos, tem que ser assim. Às vezes a gente fala, ai Senhor, mas será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Não, você vai ter com você o Espírito Santo cooperando. Verdade, acabamos de falar isso. Pois é, Tati, tudo bom? Tati, Renato, irmã Elza, Eliane, tudo bem com vocês? Jesus abençoe a vida de vocês, né? Eliane bate ponto, né? Ela tá no café direto, irmã Elza também. Tati. Gente, nós vamos ler a palavra, nós vamos iniciar lendo a palavra no livro de Isaías 45, né? Vai dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí. Isaías 45. Mas nós não vamos ficar nesse texto, nós vamos caminhar depois lá para o livro de Esdras, né? Já vai se adiantando aí, nós vamos para o livro de Esdras. Você vai entender um pouco de o que Deus é capaz de fazer quando o Senhor ele libera uma palavra, quando Deus levanta algo, quando Deus levanta uma obra, quando o Senhor libera sobre alguém uma palavra. Você não precisa de mais nada, você precisa da palavra. Se você tem uma palavra a seu respeito, você tem tudo. Se você tem a ordem de Deus e uma palavra, você tem tudo. Você só precisa da palavra. Tem sido meu verdadeiro café, glória a Deus. Então, quando a palavra de Deus ela é sobre você, acabou. Não tem nada, não tem maldição, não tem palavra contrária, não tem nada, não tem diabo que se levanta, não tem jebuseu, ferezeu, não tem nada disso.
Se Deus tem uma palavra sobre a sua vida, acabou pro inimigo. Ele tem que arrumar as malas e caçar um canto e sumir. Entendeu? Porque assim o Senhor nos diz na palavra. Eu estava meditando nessa palavra aqui. E eu falei com Deus. Falei, Senhor, que coisa mais maravilhosa, né? E eu vou perguntar se tem Débora aí, né? Porque Débora, né, quando houve resistência, né, da parte de Baraque, né, em ir sozinho, Débora vai, Deus está levantando Déboras nesse tempo. Deus está levantando Déboras porque tem Baraque que estão com medo. Estão com medo de ir, estão com medo de descer na peleja, estão com medo de ir para a guerra, estão com medo de posicionar. E nesse tempo Deus está levantando Déboras, porque quando Baraque se intimida, o Senhor fala com Débora, vai. Quando ele se intimida, Deus dá ordem e fala, vai, Débora, porque eu sou contigo. Então é assim que a palavra de Deus diz, né? Deus está levantando Déboras neste tempo. Deus está levantando Déboras para descer a peleja e vencer. É para descer a peleja e para vencer. Porque Débora não há temor no coração de medo do adversário, não. Débora parte para cima e fala, nós vamos vencer e acabou. Débora não teme o adversário, ela olha para o tamanho do seu Deus. Então, se tem Débora nessa live, você fica ligado, porque Deus colocou no meu coração que está levantando Déboras nesse tempo. Deus está levantando e há uma oportunidade. Se você ama a palavra, se você ama o reino de Deus, se você ama a pregação da palavra, se você ama se empenhar na obra de Deus, este é o tempo, é uma grande oportunidade. Não tem quando você vê... Rosa, você vai assemelhar isso, não, mas eu vou falar a língua que muitos entendem. Quando você vê um carro anunciando uma promoção, você fica doido para ir lá falando que é o quê? Uma oportunidade. A nossa igreja, a igreja de Jesus, eu não estou falando da pedra, do lugar de pedra, do lugar de edificação de tijolo. Eu estou falando de mim e de você. Bom dia, Josi, Pai Senhor Jesus. Eu estou falando de mim e de você, que somos noiva do Cordeiro. Igreja de Jesus. Nós estamos aqui de manhã, nós estamos aqui congregando, nós estamos falando de Jesus, de Cristo, né? Virtualmente. Mas isso é uma estratégia de Deus para que a palavra de Deus chegue mais rápido. No livro de Isaías, capítulo 45, vai dizer assim: assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante sua face, e para descingir o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conhece, para que saiba que até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Gente, o que é isso? Pelo amor de Deus, essa palavra chega a estremecer a gente, Isaías 45. Toda vez que eu medito essa palavra... Bom dia, Cláudia, tudo bem com você? Paz? Toda vez que eu medito nessa palavra, a gente chega treme. Por quê? Porque há um poder liberado dentro dela, né? 200 anos antes de acontecer, quase 200 anos antes de acontecer, Isaías está profetizando a Ciro, um homem a quem o Senhor levanta ele como um homem a qual, mesmo ele tendo conquistado, né, reinos e tudo, Deus entregou reinos e nações nas mãos dele. O que esse homem faz? Vamos ver no livro de Esdras, né? Vamos lá para o livro de Esdras, vamos falar ali do levantar, né? Da congregação, do templo do Senhor. Meu Deus, essa palavra é tão forte que eu quase que eu fico ali só meditando. E gente, não dá vontade nem vir. É brincadeira, eu amo café. Mas o secreto com Deus também é bem melhor. Eu quase que eu fico ali, Senhor, eu tô com vontade de ficar aqui. E o Senhor fala, vai lá. Vai e fala da minha palavra. E eu ali meditando, desfrutando dessa palavra, das coisas ali grandiosas que Deus tem dentro dessa palavra. Gente, como pode, né? Bom dia, Marcelo. Paz, Senhor Jesus. Bom dia, irmã Naí. Paz.
Como pode um homem, né, 200 anos antes, o Senhor usa Isaías, Deus fala na boca do profeta Isaías, quem é ele, né? Isaías 45, né? Você chegou aí um pouquinho depois você volta lá em Isaías 45, né? Aí nós vamos ver agora já cumprindo a profecia, porque tem uma diferença enquanto Deus está falando, Deus está mandando falar, Deus está avisando, Deus está falando, mas tem o tempo de cumprimento da promessa. Então, quando a promessa cumpre, o sabor é melhor ainda, porque você recebeu uma palavra, é luz, mas quando a palavra se cumpre, é testemunho. Você recebeu uma palavra, é direcionamento. Esse direcionamento ali que o Senhor te dá, ele fala, olha, eu vou fazer isso na tua vida. Você vai caminhando dentro daquele direcionamento e você vai recebendo força para todos os dias você crer e você andar segundo a vontade de Deus. Bom dia, minha amiga Rutileia. Que bênção que você chegou aqui, minha irmã. Que bênção. E nós vemos ali, Isaías profetiza 200 anos antes de Ciro, né? 200 anos antes, ou seja, muito antes de acontecer, o Senhor Jesus, o quê? Ele já vai prever, né? Isaías não é prever, Isaías ele profetiza e Deus provê o livramento antes que fosse necessário. Então o que acontece? O rei Ciro, ele conquista a Babilônia. O povo de Deus, ele estava o quê? Escravo, dominado por causa de quê? Por causa do pecado. Ele estava escravo, ele estava ali dominado, né? Então, Ciro, ele conquista nações, ele conquista reis, mas diferente de outros reis, o que Ciro faz? Ciro pega esse povo e devolve esse povo para a casa deles. Ele não fica com esse povo lá como escravo, ou seja, ele permite que esse povo vá. Então, nós vamos acompanhar aqui sobre a reconstrução do templo. Eu tô com os pés queimando, com as mãos queimando, com o coração queimando com essa palavra. Se você veio, dê glória a Deus, porque Deus vai falar com você. Agora nós vamos no livro de Esdras, capítulo 1, que vai dizer assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, olha só. Despertou o Senhor o espírito de Ciro. Havia o espírito do Senhor operando sobre aquela profecia. Deus estava ali operando, não pense você, que quando Deus vai cumprir algo, aconteceu, não aconteceu do nada não. O Espírito do Senhor está movendo dentro daquela atmosfera de milagre, de cumprimento de promessa, né? Então, o que a palavra de Deus diz? Olha, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Ele já era o quê? Em hebraico, né? Lá na Isaías 45, você vê falar o quê? Ungido, pastor, né? Em hebraico quer dizer o quê? Machia, que quer dizer o quê? Messias, né? É associado o nome dele o quê? Ao sol, né? O brilho remete o quê? A autoridade, né? Desse homem possuía. Então a palavra de Deus vai dizer que Deus desperta o espírito de Ciro. Ou seja, Deus o havia ungido para determinado tempo, para cumprimento da promessa, aquilo que o Senhor preparou ele para fazer. Deus designou ele para aquele tempo. Então a palavra vai dizer, despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Eu estou na Ferreira de Almeida, tá, gente? Na corrigida. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos. Ó, cumpriu a palavra? Bom dia, Marisa, Pai, Senhor Jesus. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz no começo. Tem Déboras aí? Se tem Déboras, né? Eu estou profetizando aquilo que o Senhor falou sob ordem do Senhor, que nesse tempo em que Baraque está com medo de descer a peleja, Deus está dizendo assim, eu estou levantando as Déboras. Deus está levantando Déboras nesse tempo. Há uma oportunidade no reino de Deus. Deus está levantando Déboras nesse tempo para desenvolver aquilo que o Senhor tem falado. Baraque tem se comprometido com muita coisa. Quando você teme, você está comprometido com muita coisa. Quando você teme o adversário, você está comprometido com aquilo, tanto que ele pode causar, tanto com aquilo que ele pode dizer. Débora não estava comprometida. Débora desceu a peleja e ela não temia o adversário. Deus está mandando profetizar. O Senhor, neste tempo, está levantando Déboras para estar à frente de coisas que o Baraque tem temido. Posiciona tu, Alamanai, porque o Senhor está levantando Déboras neste tempo. E você vai ver o que Deus vai fazer desse tempo à frente. Como que Deus vai agir? Deus vai levantar guerreiras
Ah, Rose, e os homens? O Senhor, aquele que é corajoso, o Senhor cumpre a palavra na vida dele, como está fazendo aqui no livro de Ciro. Mas o Senhor está abrindo oportunidades para as Déboras que não temem o adversário. E vamos dar seguimento na palavra, qual vai dizer, né? Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. O homem já chegando. Ele chega falando assim: olha, o Senhor, há sobre mim uma palavra. Quem conhece o propósito dele, ele não fica 2 dias rodeando de um lado para o outro. Quem conhece o propósito a que Deus chamou, ele manda sobre cantaremanai. Ele se dispõe e fala: Deus, eu estou vendo aqui o tempo de cumprimento daquilo que o Senhor falou. Eu sei a minha identidade, eu sei a unção que está sobre mim, eu sei o que eu preciso fazer e eu vou fazer. Ele fala: o Senhor me entregou todos os reinos, aqui ó, ele vai dizer, ó, o Senhor me deu todos os reinos da terra. Ele chequenteremanto que açui alabai. Ungido de Deus, Machia, pastor, a qual vai dizer a palavra. E me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém. Como que estava? Estava destruído o templo. O povo estava muito tempo em cativeiro e estava tudo destruído. Olha o que esse homem faz. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa de Deus. Deus levanta esse rei, ele cantoremanto revas, e ele dá tanto as condições, tanto financeiras, quanto ele dá a ordem, um homem poderosíssimo, reconhece o poder de Deus e fala: Deus me chamou, Deus me ungiu para edificar a casa de Deus, para levantar a casa de Deus, e assim eu vou fazer. Eu não sei se você está tremendo e arrepiando aqui, mas eu estou aqui, né? E ele fala assim, olha, e ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Meu Deus, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Aquilo que é de Deus, Satanás, ele pode até por um tempo tentar destruir. Alamanda súbia de cantarabai. É uma presença fortíssima. Eu estou sentindo aqui também, Renato. Aquilo que é de Deus, o templo de Deus, ainda que o povo tivesse pecado, ele tivesse sido levado como escravo, a promessa de Deus não morre no meio da escravidão. Nem no tempo da escravidão a promessa de Deus se perde. O tempo de escravidão foi um tempo de preparo. Deus falando, olha, lembra de onde eu arranquei vocês. Lembra quem são vocês. Lembra a identidade de vocês. Lembra o nome de vocês. Lembra que vocês têm um pai. Vocês estão passando por esse cativeiro, não havia necessidade. Porque a palavra de Deus, ela vai dizer, o Senhor, eu começando de madrugada, enviei os meus profetas e vocês o que não quiseram. Deus fez de tudo para que o povo não fosse para o cativeiro. O Senhor, ele diz até o último minuto, ele não quer cativeiro. Deus quer a promessa se cumprindo. Houve resistência e desobediência. Mas a promessa de Deus, ela não se quebra, ela não se perde. Por causa da minha ação humana, Deus vai cumprir. O Senhor vai cumprir a sua promessa. Ah, você está falando isso para me animar? Não, eu estou pregando o Evangelho. O Evangelho não te anima, ele te direciona, ele te posiciona, ele aponta o seu destino e ele revela aquilo que você precisa fazer. Evangelho não é para massagear ego desse ou daquele. O Evangelho ele te posiciona nas regiões celestiais e espirituais em que você precisa alcançar e avançar no reino de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, olha, todo aquele que restar, ou seja, aqueles que restaram ainda, aqueles que sobraram ainda, ele diz, ó, suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa de Deus e o Deus de Israel. Ou seja, eu estou dando uma ordem.
Sobe lá e vai edificar a casa de Deus. Sobe e levanta o templo, porque a promessa não se perdeu. Alamanda subricomanai. Ainda havia uma promessa muitos e muitos anos, mas o Senhor, eu escolhi, Nebasuri cantareba, esse povo carrega o meu nome. Ainda que foi tanto tempo em cativeiro, ainda que foi tanto tempo em humilhação, a minha casa será edificada e eu levantei Ciro para que venha cumprir aquilo que eu ordenei. Deus levantou um homem que tinha condições, tanto financeiras, porque ele tinha o que? Todos os reinos da terra, quanto ele tinha o entendimento da unção que ele carregava para desenvolver aquela função naquele tempo. Às vezes tu não sabe por que Satanás te odeia tanto. Às vezes tu não sabe por que o inimigo te odeia tanto. Às vezes tu não sabe por que ele te detesta tanto. Mas sobre você há algo sendo edificado. E Deus vai cumprir promessas grandiosas. Deus levanta esse homem com um propósito. E o espírito de Ciro, a qual Deus move dentro dele, a unção de Deus. Unção é o quê? Capacitação para cumprimento de propósito. Unção se chama força capacitadora. É uma força que você faz sem entender. Jesus, eu tô aqui. Eu não sei como que eu tô aqui. Ele é quenebracédia. Satanás ontem me afrontou face a face. Que ele é basuricomanai. E eu, a banda subcantará, respondi a ele, assim diz o Senhor na palavra, há uma palavra diante do Senhor sobre a minha vida. Ele cantou revasse. E toda vez que ele afronta, se você não afrontar, porque eu fico pior. Toda vez que Satanás afronta, acabou. Aí eu levantei dando glória, glória, glória. Falei, Jesus, ele tá nervoso, tá vindo alguma coisa. Porque ele tá tão nervoso, o Senhor falou assim, por causa da obra. Continua, avança, vai. Ele se levanta e o Senhor fala, vai. Você só precisa da palavra. Ciro estava debaixo da palavra. Havia sobre ele uma unção tremenda. E esta unção, a força capacitadora, é o suficiente para cumprir aquilo que Deus ordena. Deus nunca vai te mandar fazer nada que ele não vai te dar os recursos para que você desenvolva. Ele nunca vai te entregar nada na sua mão que ele não te dê os recursos e ele mesmo vá à frente para cumprir. Você só precisa ficar, você só precisa permanecer. É dentro da tua casa, fica lá. É no teu ministério, fica lá. É cuidando da tua casa, fica lá. Fica no Senhor, porque Deus é o Deus fiel para fazer na tua vida. Ele é fiel, sempre nele, mas ele só perde tempo. Ele só perde tempo. Você nem para que se levanta ainda, né? E a palavra de Deus, ela diz, olha, gente, que coisa tremenda. Homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias. Tudo preparado. O Senhor fala aqui, olha, tudo preparado. Foi anos e anos de cativeiro, foi povo espalhado, foi o povo sofrendo, mas ele fala que está tudo preparado. Os bens para a construção, eu me responsabilizo. O templo, eu me responsabilizo. Você só precisa se dispor. Do templo, cuido eu. Da edificação, cuido eu, porque eu me responsabilizo. Isso aqui é Deus falando isso aqui dentro da palavra. Não pense você que você faz a obra de Deus. A obra de Deus já está pronta. Você só transmite, você só conta. Você só conta o que ele já fez. Você só conta o que ele tem feito. Você só conta milagre. Você é testemunha de Cristo. Ah, eu vou fazer a obra de Deus. A obra de Deus já foi feita. Lá na cruz do Calvário está consumado. Está consumado. A obra de Deus, ela já está pronta. Nós só somos testemunhas do reino, contando as boas novas do Senhor Jesus, divulgando as boas novas do Senhor Jesus. Eu não sei se você consegue sentir a unção de Deus aí da sua casa, mas eu mal consigo ficar em pé aqui. E a palavra de Deus fala, olha, então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. Os homens de Deus se colocaram de pé. Os cabeças, os sacerdotes falaram, eis-me aqui. Tipo, eu não vou perder isso, eu vou participar disso. Se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, cada um na sua posição, entendendo seu chamado, seu tempo. E eles também sabiam dessa profecia, todo mundo se posicionando. Olha, a minha função é essa, eu sou levita, eu sou sacerdote, eu sou chefe de família.
cada um dentro da sua função. Esse povo que se levanta, os levitas, como todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou. É você que faz a obra? Não. Deus, quando vai levantar algo, o Espírito de Deus desperta dentro do homem quem vai ajudar, quem vai edificar, quem que vai estar na construção daquele templo, quem vai estar na edificação dos muros que guardavam toda a cidade. Quem vai estar? Ai, Kelemanturia Sebre, Alabanda Sobre, quem vai profetizar? Quem que vai estar entendendo o que Deus está fazendo? E a palavra de Deus, ela vai dizer, levantaram-se todos, né? Todos eles, ó. Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Quando é Deus que levanta. Quando é de Deus, os recursos é Ele que envia. Quando é de Deus, Ele fala, tudo está pronto. E tudo que você precisa, se você precisar de tudo, você precisa de remédio, Ele te dá. Você precisa de tudo, tudo. Se você estiver à disposição do Senhor, Ele te diz assim, não te faltará nada. Assim diz o Senhor, não te faltará nada. Você tem feito a obra de Deus? É de Deus, não é de um homem, não. Ah, eu estou no ministério, eu estou trabalhando, eu estou isso. Você tem visto coisa estrondosa acontecer nesse ministério? Você tem visto o poder de Deus operar, tem cooperado, o Espírito Santo coopera com essa obra? Foi Deus que te levantou e te colocou lá. Agora está tudo sempre a mesma coisa. Não acontece nada de novo. Só tem evento, só tem coisinha. Pode ter certeza que você não está fazendo a obra de Deus, está fazendo a obra de homens. Porque a obra de Deus precisa do poder de Deus para que ela se desenvolva. A obra de homem precisa ficar enchendo linguiça. Precisa de evento, precisa disso, precisa de enfeite, precisa de muita coisa. Hoje você está condenando festa, não estou condenando festa, estou pregando a palavra. A obra de Deus não precisa de muita coisa, precisa do Espírito de Deus à frente, cooperando e a sinais, milagres e prodígios. A maravilha de Deus. Vou orar assim, irmã, pela saúde do Arielto. E pela da irmã também. E a palavra de Deus, ela diz isso. A obra de Deus não precisa de muita coisa que eu e você faça. Ah, vai ter isso, eu vou fazer aquilo, eu vou desenhar isso. Ouve o Senhor, vai pro joelho. Deus, a festa é sua, o Senhor quer o quê? Deus, é para comemorar, o Senhor quer o quê? Ela manda subir cantar aí que tanto evento, e você volta para cá e tá chorando do mesmo jeito. Ai, prepara isso, prepara aquilo, corre com isso, corre com aquilo, mas a palavra não é o centro. Porque quando Deus que edifica, você pode enfeitar tudo, fazer do seu jeito. Não vai ser do seu jeito, vai ser do jeito dele. E que tanto evento, que tanta coisa, que tanta luz, que tanta coisa. Mas o Senhor não está no meio. Ela manda subir, nós somos um povo que não se confunde com ninguém. Nós não precisamos copiar o mundo. Nós não precisamos de luzes e fumaça. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. E vão me criticar por irmã, não ligo não, porque a palavra de Deus nos diz isso. Quando você está pregando a palavra e o Espírito Santo não está cooperando com você, você precisa de inventar. Agora, quando Deus está na frente, você não precisa, eu vou repetir, você não precisa de luz e fumaça, você precisa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quando está cooperando, o cego vê, o surdo ouve. Eu recebi uma oração esses dias, eu já não preciso de usar óculos mais para perto. E como eu sei que Deus é um Deus que cumpre a obra por completo, o Senhor vai cumprir o restante. Não há necessidade de inventar. A casa de Deus precisa ser levantada do lado de dentro. O templo de Deus precisa ser estabelecido. Ah, mas o povo não quer ouvir a palavra, o povo quer sim. Porque tem pessoas que eu vejo, são pessoas, tem ímpios que mandam mensagem, Rose, eu ouvi o café em tal lugar, eu nem sabia. Às vezes na rede vizinha, no tique-tique, aí eu ouvi o café. Ontem eu precisava de uma palavra, na hora que eu abri o TikTok, estava lá o café com palavra. E Deus estava me usando dentro da situação que eu precisava. Falei, misericórdia. Jesus, o Senhor, quando quer falar, usa até a gente pra gente mesmo. Eu falei, Jesus, que coisa tremenda. E eu glorifiquei tanto o nome do Senhor. Falei, Jesus, muito obrigado, porque nesse dia eu não temi. E eu estava lá para falar essa palavra, porque serviu para mim hoje. O Senhor está colocando o teu braço de sustentação sobre a minha vida. A obra de Deus não precisa de purpurina, não, gente. A obra de Deus precisa do Espírito Santo fazendo aquilo que o Senhor falou. Ele nos fez para adorar. Adoração o Senhor nos fez. E que tanta luz, tanta fumaça, tanta purpurina e não acontece nada.
Não tem milagre, não tem isso. Ah, você está criticando as obras, eu não estou criticando. Eu estou colocando diante de você a palavra, o que está aqui, o que Deus pediu. Edificação do templo. Quando o Espírito de Deus despertou dentro desses homens, o próprio Espírito de Deus, obra que é de Deus, você não precisa pedir nada a ninguém. E eu vou repetir, obra que é de Deus não precisa de você ficar pedindo, porque é Deus que vai mover dentro do coração do homem todas as bases e os recursos para que ela fique pronta. Obra de Deus não precisa de pedição. Eu não sou contra a oferta, não sou contra dízimo, não estou falando nada disso. Eu estou falando daquilo que vai além daquilo que extrapola. A obra de Deus, quem se responsabiliza é Deus. Ah, eu vou fazer uma rifa, você já se perdeu há muito tempo. Ah, Rose, vão te criticar, fica à vontade. Bem-vindo à selva, isso já é de costume. E eu não me importo com isso. Eu me importo com a pregação da palavra do Senhor. A qual a palavra de Deus vai dizer, então se levantaram o quê? Os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim. E os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus o despertou para subir e edificar a casa do Senhor. Quando há uma obra de Deus a ser edificada, quem vai despertar no coração é o Espírito de Deus. Você não precisa ficar pegando a mão de ninguém. Vamos, fulano, pelo amor de Deus, vamos lá, fulano, vamos lá limpar, vamos fazer isso. Você não precisa pegar na mão de ninguém. Essa é obra humana, porque quando você precisa ficar pegando na mão, obrigando a fazer, porque o Espírito Santo de Deus não está convencendo. O Espírito Santo de Deus não está convencendo. Porque a minha Bíblia está dizendo aqui que o Espírito de Deus entrou no coração, colocou esse povo de pé para a edificação do templo. Se é obra de Deus, quem desperta é o Senhor. E eu não previ falar nada disso aqui, que chegou no meio aqui, pegou fogo em tudo aqui. Então vamos embora. Porque se é Deus que faz, é Ele que faz. Eu sempre tive esse costume. Podia estar precisando de qualquer coisa, eu não ia bater na porta de ninguém. Ah, Rose, ser orgulhosa, não sou orgulhosa. Eu amava fazer com o Senhor assim, Pai, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Gente, isso aí é excelência. Isso aí é para mordomo do reino de Deus. Ah, mas não, é confiança. Eu lembro que quando foi no ano de 2006, meu esposo acidentado, sou o sangue de Jesus. Eu abri meu armário aqui acima da pia e falei, Jesus, vai faltar açúcar. Deu 30 minutos, chegou aqui a empresa. Com 2 cestas básicas, da nossa ainda de não sei quem, e ainda mais uma quantia em dinheiro, e Deus falou assim, não vai te faltar é nada. Não vai te faltar é nada. E nós não podemos esquecer que Deus faz isso, que o poder de Deus faz isso, mas precisa ser pregado o verdadeiro evangelho do reino. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vai orar que Deus vai te dar. Eu não preciso ficar fazendo campanha de Pix para levantar Pix, não, porque o Senhor ele não está nesse negócio. Ah, Rose, você está falando contra as igrejas? Eu não estou falando contra as igrejas. Eu estou falando da palavra de Deus. Glória a Deus. Você está de parabéns falando essa palavra. Pois é, minha irmã. Tem dia que o Senhor coloca a gente num fogo maior. E glória a Deus por isso, né? E Ele põe e a gente vai mesmo, né? Então se Ele põe no fogo, Ele apaga. Que nem chamuscar, não vai chamuscar. Então quando a palavra de Deus fala, olha, se levantaram. Deus despertou para subir. Quem desperta? Deus. Havia de ser edificado o quê? A casa de Deus. Então, se o evento é para Deus, quem que vai levantar? É Deus. Se o evento é de Deus, quem que é o maior interessado? É Deus. Agora, se eu preciso forçar alguém para fazer, o Senhor nem está na direção e muito menos recebendo. É duro ouvir isso, mas isso é verdade. É duro ouvir, não é? Mas é verdade, porque o Senhor ministra isso no nosso coração. Bom dia, Bia, Pai do Senhor Jesus. E a palavra de Deus vai dizer, olha, todos que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente, ou seja, voluntário quer dizer o que mesmo? O que eu estou falando aqui? Voluntário, de coração. Deus moveu o coração para que esses utensílios fossem doados, esse ouro, essa prata. Deus fez o quê? Moveu o coração desse povo para que a obra fosse o quê? Concluída. É templo de Deus, então quem levanta é Deus. Templo, né? Não é templo de pedra, não. O templo primeiro é eu e você. Primeiro lugar é eu e você. Somos nós. Agora sim, depois da lei, não nesse tempo. Mas agora o Senhor está aqui edificando um templo. Às vezes quem está sendo forçado está no direcionamento. Às vezes quem está sendo forçado está no direcionamento. Aí não adianta insistir para ele. É verdade, não adianta. E aqui fala, olha, voluntariamente se deu, ou seja, Deus
entregou o ouro, Deus entregou prata, bens. Deus entregou aqui, ó, fala até de objetos, bens, o gado, tudo. Tudo o Senhor moveu o coração desse povo a voluntariamente ser dado para a reconstrução do templo. Era de quem a promessa? De Deus. A palavra que estava sobre Ciro, quem liberou? Deus. O Senhor, ele vai lá em Isaías 45 e ele declara. Olha, Ciro, antes, 200 anos, gente, antes. O Senhor usa o profeta Isaías e fala, olha, eu vou usar esse homem nesse tempo para cumprir isso aqui. Havia uma palavra. Se houver uma palavra sobre a sua vida, vão tentar te envergar, vão tentar olhar para você com desprezo. Continua. Se houver sobre você uma palavra, um dos maiores sinais vai ser o quê? A rejeição. Você não vai caber em todas as rodinhas. Você não vai caber em todas as mesas. Ou então a palavra de Deus, ela mente, né? O que não acontece. Você não vai caber em todos os lugares. Você não vai ter aceitação. É verdade, né? Se você tá nessa, bem-vindo à selva. Cá estamos. A minha palavra não cabe em qualquer lugar. Não cabe mesmo. Não cabe. Eu não sou amada de muitos. E eu, aleluia. Glória a Deus por isso. Né? Eu louvo a Deus pelo Senhor. Minha filha passando aqui. Você tá rindo, né, Maria? Ela passou quietinha para não passar no vídeo aqui. E a palavra de Deus diz, ó, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa dos seus deuses. A palavra de Deus não volta vazia. Se ele prometeu, só descansa. Ana Elimar profetizando aí, gente. Você toma o teu posto, moça. Você sabe o que Deus tem contigo. Tu sabe. E a palavra fala, olha, Nabucodonosor tinha trazido. Olha que afronta. Eu vou pegar os objetos de ouro e de prata e vou colocar lá nos deuses, né? Nos meus deuses. Não adianta nada. Não adiantou nada. A gente já sabe o que aconteceu com ele, né? E a palavra de Deus fala, tudo isso voltou. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob direção do tesoureiro Mitredade, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata. O reino de Deus de qualquer jeito, gente? Não. Não era de qualquer jeito, não. Mas isso aí era para o templo de Deus. Não era para ganância do homem, nem para o homem ficar, nossa, eu tenho isso aqui. Era para Deus. Era para o Senhor. Bom dia, Nicilene, tudo bom? E a palavra de Deus, ela vai dizer, ó, eu os entregou. Eis o número deles, 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, até outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os utensílios subiram da Babilônia para Jerusalém. Aí o povo volta junto, né? Aí aqui tem a lista dos que voltaram da Babilônia. Aí tem uma lista toda no capítulo 2, e nós vamos varar lá no 3, amanhã, quando é o quê? Levantado o altar. Aí quando levantou o altar, só um spoiler, né, da palavra de amanhã. Quando levantou o altar, quando firmou os alicerces do templo, pronto. Quando a obra estava começando a ser vista, quando Deus estava começando a trabalhar, pronto. Aí vem os adversários fazer o quê? Tentar impedir a obra de Deus. Mas quem começou foi quem? Foi Deus. Eles pagaram, eles subornaram pessoas para que com mentiras, desde o tempo do rei Dario, foi atravessando o reinado, subornando para parar aquela obra de Deus. O adversário, ele não estaria tão interessado em parar você se você não estivesse cumprindo algo que Deus está te mandando. Ele não estaria tão interessado em parar os teus passos se você não estivesse sendo direcionado por Deus. Se você estivesse caminhando junto com ele, ele estaria tranquilo, deixando você na comodidade, para que você não fosse incomodado e acordasse. Se você não estivesse fazendo aquilo que o Senhor Jesus te ordenou fazer, você não estaria sofrendo tanta retaliação, rejeição silenciosa, pela sua posição social, pela sua cor, pelo seu ministério que você está fazendo e você quase que não é visto, mas o Senhor vê e você não precisa de reconhecimento humano, você precisa do reconhecimento de Deus, você precisa do Espírito Santo cooperando com você, você só precisa do Espírito Santo. Você só precisa do Senhor.
Se ele não estivesse à frente desse negócio, Satanás não estaria tão furioso. Ele não estaria tão nervoso contigo. Mas se ele está nervoso, se ele está perturbando, se ele está batendo de frente, glorifica. Glorifica. Hoje você está pregando, mas na hora não é fácil. Mas eu estou pregando, mas eu fiz. Eu estou pregando, mas eu fiz. Falei assim, não, Senhor. Satanás não vai ter essa oportunidade de ver sair outra coisa da minha boca se não for tua palavra, não. E quando ele vem gritando, você vai gritando para cima dele também. Tu vens a mim, né, com pau e pedra, pois eu vou contra ti, diabo, em nome do Senhor dos Exércitos. Cadê a sua autoridade que Deus te deu? Aí Satanás arma uma situação, você vai encolher e vai chorar. Aí você vai ficar, ai meu Deus do céu, vai pra cima dele, derrota, no nome de Jesus, não é na tua força, é na força que o Senhor te deu. Não perde tempo chorando. O mesmo tempo que você gasta chorando, você gasta levantando a sua mão para repreender com autoridade. Rose, tem dia que a gente não tá assim. Por isso que o Senhor levanta outros guerreiros. Por isso que o Senhor levanta outros guerreiros. Por isso que o dia que você não estiver aguentando, Deus levanta outros guerreiros, que estão lá nas suas costas, com a mãozinha assim, ó. Eles estão lá nas suas costas, lá. Isso é intercessores. Os intercessores estão lá. Ah, mas eu não tenho intercessores. Mas você se relaciona com quem? Você vai para a mesa, sentar e falar de quê? Quem são seus amigos? Quem são essas pessoas? Você anda com quem? Você prioriza que tempo, né? Ontem eu levantei de joelho, eu não tô aqui falando isso aqui para poder parecer melhor que ninguém. Mas tem uma marca no meu joelho aqui que formou quase um buraco aqui e tá difícil ajoelhar. E eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que tá acontecendo com o meu joelho? Aí depois eu falei, uai, mas mais de 20 anos ajoelhando, às vezes passo 1h30 no joelho e tô lá e gosto de ficar mesmo, em 1 hora, 2 horas, eu gosto de ficar, não tô falando aqui tempo de oração para poder dizer que eu sou mais santo que ninguém, que eu preciso de mais oração do que vocês. Mas eu esqueci, levantei e eu tô com dificuldade para poder ficar no joelho. E eu arrumo uma estratégia e vou. Tia Sara falava comigo assim, coloca uma fadinha, Rosa. Coloca um tapetinho. Mas só entende essa linguagem quem participa. Ela falava isso porque ela também sabe. Que realmente dá calo, sim, né? Eu trabalho com cosmético e não há cosmético que limpa. Que quando eu vejo, tia Sara mesmo fala, ela coloca, né? Não tem nada que limpa isso aqui. Por quê? Porque quando eu vejo, eu já calejei tudo de novo, eu já tô lá. Não tem lugar melhor para você do que na presença. Não, você não deve encontrar conforto em lugar nenhum. Ai, Senhor, não tô encontrando conforto em lugar nenhum. Glória a Deus por isso. Glória a Deus com isso. No meu quarto não tá feito, a Dani. Glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque quando você achar conforto em outro lugar maior do que no Senhor, aí já tá perigoso. Vamos orar? Vamos orar pela vida do pessoal que pediu oração, pela vida da Ariel, pela vida da irmã Naí, né? Pela vida da tia Ana, né? Também, que tá internada, né? Vamos pedir o Senhor que entre com providência, né? Eu tenho orado também já por ela. E o Senhor entre com providência e ele venha concretizar a vontade dele, que é boa, é perfeita e agradável. Se estiver enfermo na live, fica em oração, fica ligado, porque o Senhor, ele quer fazer. Ah, mas Rose, como que eu recebo a cura? Confessa teus pecados. Ah, mas que pecado? Ai, meu Deus, todos? Confessa teus pecados. Faz um concerto com Deus. Mas não é concerto, que não, é só para receber a bênção, vou voltar para lá. Não, conserta e muda. Faz um concerto com Deus. É duro ouvir, né? É duro, mas é a verdade. Eu recebo pedido de oração direto. Ontem eu recebi uma ligação. E Deus falou assim, há uma necessidade dessa pessoa se consertar. Essa pessoa precisa de conserto, porque senão você vai orar, não vai adiantar nada. Ela vai voltar pro pecado, ela vai fazer a mesma coisa e ela vai ficar carregada de doença. Eu oro, mas não adianta. A minha oração, se não houver conserto, não houver arrependimento de pecado, não houver mudança da sua parte, não vai fluir, não vai adiantar nada, não. Porque Deus cura, você volta pro mesmo lugar. Deus limpa você e você volta pro mesmo lugar. Não, o Senhor, ele não é menino, não. Deus quer fazer de vez. Ontem o Senhor falava, mas que arrependimento é esse que dura um dia, 2? O Senhor falava, e é verdade? Tem arrependimento que, não, arrependo agora. não, daqui a pouco eu vou. Se eu vou orar, Deus me perdoa mesmo. Misericórdia. Misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. Se a gente chegar num ponto desse. Eu vou fazer, depois só pedir perdão. E as consequências todinha. A gente colhe. Amém? Vamos orar? Glória a Deus e aleluia, né? E esse foi o café hoje estava meio quente, né? O café hoje estava meio quente, mas eu imaginei. Pela palavra eu imaginei. Nunca houve tanta necessidade de concerto de altar como nesse tempo. A gente tá vivendo, Rutilé. A gente tá vivendo. A gente tá tendo que orar e falar assim, Jesus, o que é isso aqui? Senhor, o que é isso aqui? Nós estamos vivendo os últimos dias. Os homens seriam o quê? Atrevido, egoísta, presunçoso. Nós estamos vivendo esse tempo. E a gente tem que fazer o quê? A Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente tem que ficar o tempo todo olhando. Daí você ouve assim, você fala, não, mas isso aí não condiz com a palavra, não.
falta de correção, é tudo que é coisa está acontecendo. Porque a gente está vivendo o tempo de cumprimento da palavra. Aí eu vou chegar aqui e vou falar que vai melhorar, vai nada ainda. Agora vai apertar assim, ó. Vai apertar. Rose, por que você está falando que vai apertar? Porque é Bíblia. Vai apertar mais demais da conta. Porque é perto, o reino está chegando. Você acha que o diabo vai ficar aí vendo você ser arrebatado e ele vai ficar quieto? Não vai não, gente. Ele vai usar, a Bíblia diz o quê? Limpe-se o limpo e o sujo, suje-se mais ainda. Você vai ver muita sujeira, muito escândalo. Esse ano vai ter muito escândalo dentro de vários templos. Eu não tô falando de igreja, que igreja é você. Glória a Deus por isso. E a pandemia revelou isso para todo mundo. Na pandemia não podia o quê? Entrar no templo. Não podia. Tinha que fazer o quê? Eu sou igreja na minha casa. Né? Eu sou igreja, eu ligo para alguém. Eu fazia muito chamada em vídeo, às vezes com 4 irmãs, orando. Igreja de Jesus. E daqui uns dias você vai estar dentro das cavernas, correndo, em nome de Jesus. Isso aí vai acontecer. Ah, mas esse tempo chegar. Fica preparado. Fica preparado, porque se você é cristão, você tem que estar vendo sempre um tempo à frente. Não o que está na sua frente agora. Ah, mas não sei o que. A palavra fala sobre a perseguição da igreja, sim. Ah, mas eu creio no arrebatamento antes de tudo. Gente, vocês têm ideia o que é a palavra falar do arrebatamento? Você acha mesmo que Satanás vai ficar parado sabendo que está nos dias do arrebatamento? Claro que não vai. E a igreja cresce na perseguição mesmo. É na hora que espreme a gente para ver o que tem dentro. Não é assim? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, porque eu já falei 1 quilo por aqui. E se pudesse, ficava aqui o dia todo. Se pudesse, ficava o dia todo. A vontade era varar lá no 3, no 4, lá e continuar nessa palavra, né? E eu falei, Jesus, o Senhor me deu essa palavra de presente? A Laisa de novo. Criança, férias, criança em casa. Amém, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de cada um que está aqui na live. Eu coloco a minha vida diante do Senhor. A minha vida, Senhor, pertence a Ti. A minha vida, Senhor, não é para direcionamento meu do que eu quero fazer, mas diante do que o Senhor estiver, Pai, para fazer na minha vida, o Senhor faça. Papai, em nome de Jesus eu declaro que em nome de Jesus, onde estiver os enfermos, Deus, segundo a Tua vontade, que veio o coração, sonda a mente, pensamento, esquadrinha entre juntas e medulas, que o Senhor venha, venha o Senhor trazer cura os ossos. Deus, toca na saúde da irmã aí, toca na vida, Pai, do Eriel, toca na vida, Senhor, Pai, da Tiana Cláudia. Envia, Senhor, o Teu poder, Papai. Coloca as Tuas mãos preciosas e poderosas para trazer a cura. Venha o Senhor, Pai, trazer, Senhor, algo tremendo para que o nome do Senhor seja glorificado. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos entender para que nós não venhamos ficar perdendo tempo e rodando em círculos. Que a verdadeira obra do Senhor, o Senhor move corações, o Senhor envia os recursos, o Senhor vai à frente, coopera e o Senhor que edifica e põe de pé. Assim eu coloco diante de Ti. Eu oro para todos que estão na live e aqueles que vão passar na live durante o dia. Que seja 5 segundos, 10 segundos de live. Que o Senhor venha abençoar, colocar as Tuas mãos, abrir o entendimento para a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Jesus abençoe você, né? O café compensou. Ontem não teve café, eu tinha compromisso ontem, né? Mas, para a glória de Deus, hoje nós estamos aqui. Eu senti uma falta do café ontem, tem noção? Falta. Faz falta, né? Mas, glória a Deus, nós estamos aqui. Glória a Deus, nosso Deus é poderoso. Se você puder, Fabrício, pega a live do começo, né? Quem tá aqui desde o início, entendeu? Se você puder, quem chegou depois, volta a live, pega a do começo, porque, gente, pelo amor de Deus, o que foi isso, né? A palavra hoje foi maravilhosa, todo dia mas hoje Deus está nos direcionando como igreja de Deus. Você é a igreja de Deus, você está aqui, nós estamos aqui no mesmo Espírito. E amanhã, no nome de Jesus, nós estaremos juntos. Se assim permitir o Senhor, amanhã, 7 da manhã, estamos aqui na nossa live, no nosso cafezinho. Fica com Cristo, Deus cuida de você, sua casa, sua família, Deus abençoa você, Deus cuida do seu coraçãozinho, Deus limpa seu coraçãozinho, traz alegria e venha revestir você de força e graça. Deus puro, do começo ao fim da live, foi mesmo. Dormiu demais, a Dani, olha. Mas foi bênção, gente, foi bênção. Volta do começo aí, pega tudo e recebe o que Deus está falando lá, amém? Ó, fica com Cristo e até amanhã, se assim o nosso papai permitir, no nome de Jesus. Até!